Boa noite a todos e também aos amigos internautas que acompanham em suas casas, né? Mas esse evangelho nessa casa tão aconchegante, tão maravilhosa que eu estou tendo a oportunidade pela primeira vez de estar aqui. Meu nome é Nivaldo, né? Eu sou um colaborador voluntário lá do Caipa Ajuda e nós estamos nessa noite aqui para passar o evangelho para vocês. Então sintam-se todos bem acolhidos, né? Porque como todos sabemos, Jesus nos falou que onde houvesse duas ou mais pessoas, estaria entre nós. Portanto, esse mestre amado está aqui. Nós vamos então, assim, aqueles que se sentem à vontade, fechar os nossos olhos materiais. Olá, queridos irmãos e irmãs. Busquemos uma posição confortável, silenciando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações e sintonizando com as boas vibrações. E erguer o nosso pensamento. Agradecer primeiramente ao nosso anjo guardião, ao nosso anjo protetor, que nos acompanha desde o nosso nascimento e que nos trouxe até aqui dessa noite, para recebermos todas essas bênçãos, essas luzes e todos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Gratos que somos, Jesus, gratos que somos ao Pai da vida, e a Ele nos dirigimos com a prece. Pai nosso, de infinita bondade que estás no céu, santificado, ó Pai, seja o teu santo nome. Venha a nós, Pai, o teu reino, de justiça e de bondade. Seja feita sempre, Senhor, a tua vontade, jamais a nossa, aqui nesta terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Pai, dá-nos hoje. Dá-nos o pão material, mas dá-nos também o pão espiritual. Perdoa, Pai, em todas as nossas vidas, que são tantas. Na medida que vamos perdoando também a todos aqueles que nos têm ferido, não nos deixais mais cairmos em novas tentações, porque é somente teu o poder, o reino e a glória para todos sempre, e que assim seja. Nós vamos dando sequência, então, né, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra maravilhosa de Allan Kardec, né, que passa os ensinamentos de Jesus, né? Qual é a importância disso? Qual é o significado disso? Eu começaria dizendo o seguinte: a importância disso, quando Jesus parte desse mundo, sofrendo tudo que ele sofreu, né? A maior parte das casas religiosas procura colocar um ênfase sobre isso, né? Sobre o episódio do Calvário, do sofrimento dele, deixando no segundo plano exatamente todos os ensinamentos dele, toda aquela vida que ele teve, que na verdade foi lá recolher vários pescadores, homens humildes, com a finalidade de transmitir o evangelho para todos. Homens simples que, segundo ele, deixariam de ser pescadores de peixes para virarem pescadores de homens. A humanidade estava muito aflita, cansada, a humanidade estava realmente desejando compreender o quê? O que é que exatamente esse evangelho de Jesus nos traz? Quando ele parte, ele diz: eu vou lhes enviar um consolador prometido. E todo mundo naturalmente ficou pensando: que consolador foi esse? O consolador justamente é essa abençoada doutrina espírita. A doutrina espírita que é um braço do cristianismo. Não o cristianismo de muitas escolas religiosas voltado para outros interesses e que inclusive não trouxe à tona aquele evangelho primitivo ensinado por ele. Qual seja, explicar de fato quais as razões da nossa estada aqui, nossa vida. De onde que nós viemos? Quem nos falou até hoje sobre isso? Qual foi a escola religiosa que veio abordar esse assunto com profundidade? De onde nós viemos? E o que estamos fazendo aqui? E ainda o mais importante, para onde vamos? Eis que, a qualquer dia, em qualquer momento, um determinado momento da nossa vida, nós estaremos em um determinado local sem mexer um único membro. Todos os nossos movimentos estarão totalmente paralisados. A esse fenômeno nós damos o nome de
morte, algo que na verdade não existe, porque nós somos espíritos eternos. E Jesus, em todos os seus ensinamentos, folheando esse evangelho, em todos os seus capítulos, a gente vai encontrar duas coisas muito importantes. Primeiramente, isso, que aqui é uma simples passagem. Em segundo lugar, a sua lei de amor. Ele veio trazer a lei de amor, algo tão importante e desconhecido por toda a nossa humanidade. Tão simples, se todos realmente se amassem, o mundo seria outro. Nós não estaremos ao nosso redor lançando olhares sobre guerras, fomes e tantas coisas muito tristes. Então, justamente com base nessas três premissas da realidade da nossa vinda aqui, de nós estarmos aqui e para onde vamos, qual é a finalidade disso? A finalidade disso é a lei do progresso, porque a vida não começou aqui nem termina aqui. Então, o objetivo nosso é nos melhorarmos, porque quando desembarcarmos no plano espiritual, nós iremos não encontrar nenhum céu, nenhum inferno e nenhum purgatório. Nós encontraremos, sim, cidades espirituais compatíveis com o nosso desenvolvimento, não só do ponto de vista intelectual, mas, sobretudo, do ponto de vista moral. Isso é que conta. Essa moral, ou seja, Jesus não trouxe, na verdade, nenhum tipo de religião aqui, ele não falou nisso, mas trouxe um código de ética e de moral que não está sendo bem acompanhado pelos homens. Então, nós temos que procurar compreender que realmente a doutrina espírita tem como três pilares a ciência, né, a filosofia e a religião. E por que isso? Porque tudo aquilo que a doutrina espírita está pregando tem um sentido lógico, tem um fundamento, não é uma coisa simplesmente crer, certo? Então vamos falar o quê? Nós estamos falando em fé. Fé não é crença, não é o pastor, não é o padre, não é o bispo falar isso ou aquilo, é a gente ter realmente um comprometimento com Deus, com Jesus, e passarmos a praticar tendo de fato a convicção e a certeza de todas essas informações que ele nos trouxe. Então, seguindo adiante, né, no nosso evangelho de hoje, nós vamos falar do capítulo Bem-aventurados e misericordiosos, os itens 9 e 10, que vai tratar do argueiro e a trave, certo? Ou seja, que o homem não vamos colocar não vamos o ser humano aqui está acostumado a ver o argueiro no olho do outro e não ver a trave no seu. O que é argueiro, né? Argueiro é aquele cisquinho, né? Que fica lá dentro do nosso olho. E a trave é uma coisa grande. Então, na verdade, nós temos como uma forma de se comunicar, uma forma de agir erradamente, julgando o nosso próximo, né? Taxando ele dessa ou daquela maneira, sem realmente conhecermos de fato o que é que a pessoa vive, qual é o problema dela. Nós somos, assim, muito ávidos, entendeu? Em realmente querer solucionar o problema das pessoas, sendo que nós não resolvemos o nosso. Talvez se num determinado momento nós nos olhássemos num espelho e nos visse, a gente ficaria com vergonha. A gente se perguntaria, mas isso que eu estou falando realmente é o que eu faço? Isso realmente está de acordo com os ensinamentos de Jesus? Ou seja, o que significa isso? Uma pessoa que pretende realmente, entendeu? Estar corrigindo, está julgando, está dando certas informações a respeito de uma pessoa. Eu estou falando isso por quê? Porque não raro, não somente a gente comete essa falha de estar julgando pessoas, mas até de fazer o famoso comentário. Ah, você viu fulano, você viu ciclano. Como que nós vamos fazer isso? Espíritos imperfeitos que nós somos. A casa aqui, por exemplo, tem uma escola que se chama Escola de Aprendiz do Evangelho. É uma escola de reforma íntima, uma reforma iniciática que permite primeiro se conhecer. Porque, na verdade, se vocês colocarem a cabecinha no travesseiro e perguntar, bom, a bem da verdade, quem eu sou? Quem eu sou, na verdade? E faz uma reflexãozinha sobre isso, e vocês vão ver que a gente não se conhece.
Aí vocês vão ver realmente a quantidade de defeito que a gente tem e a vergonha que de repente a gente vai ficar quando pode ter repreendido alguém indevidamente. Então, isso está incluído em quê? Na lei de amor, na compreensão, na benevolência, na caridade. E essa caridade, por exemplo, que a gente possa fazer em relação a uma pessoa, seja ela de ordem material ou de ordem material, ou de ordem moral, ela tem a ver com os princípios realmente do amor. E essa caridade tem que ser uma caridade humilde. Quando a gente pretende ajudar alguém, a gente tem que fazer de uma forma humilde, porque se não houver humildade, a caridade orgulhosa, ela se contrapõe à caridade real, que é a caridade humilde. Então, todos os ensinamentos de Jesus estão em consonância com essa lei de amor. Todo e qualquer capítulo. Se vocês examinarem os 10 mandamentos, todos eles falam de lei de amor. Nós sabemos, por exemplo, quando um dos seus apóstolos procurou, mas como é que eu faço para atingir o reino do céu? Como é que eu faço para crescer? Ele diz lá, amais o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, e ao próximo como a vós mesmo. Então, ou seja, nós devemos tratar o nosso próximo como a gente gostaria que ele nos tratasse. É muito simples isso aí, mas nós temos muita dificuldade. Além do mais, tem um outro fator importante que deve se observar, que esse amor ao próximo começa com nós próprios. Temos que gostar da gente. Temos que olhar no espelho e estarmos satisfeitos com a nossa postura, estarmos satisfeitos com o nosso trabalho, com a nossa profissão, com o nosso lar, com aqueles que estão ao nosso redor e com nós próprios. Não adianta se revoltar, não adianta não se autoaceitar, porque quem não ama a si próprio, como vai amar o próximo? Então, esse amor justamente tem que se estender por todos aqueles que estão ao nosso lado. Então, tem muitas coisas, né, que Jesus vai falando ao longo desse evangelho maravilhoso. Esse evangelho, ele é o guia, ele é o modelo da humanidade. Jesus não veio aqui passear, ele veio em uma missão e ele parte e deixa esse legado. Esse legado é para ser utilizado, que a importância, veja bem, dos ensinamentos de Jesus não é simplesmente ouvir, isso não é uma história, né? Como eu digo, que ele passou por aqui, acabou sendo crucificado justamente. Ah, coitado de Jesus, fez isso e tal, o sangue dele salvou a gente, nos tirou os pecados. Não é assim. Como não é? Seria muito fácil. É que ele vem realmente mostrar que nós temos é que nos reformarmos interiormente. Esses sítios que a gente vê realmente, o argueiro no olho do outro e não vê a trave no nosso, tem a ver com essa reforma interior dos nossos defeitos, dos nossos vícios. Então, nós temos que nos trabalharmos dentro do nosso próprio. A nossa evolução só ocorrerá na medida que, de fato, a gente se reforma. Esse é o objetivo da vida aqui. Ninguém caiu de paraquedas. Não é um passeio aqui. A gente veio com alguma finalidade, mas infelizmente nós, na nossa grande maioria, achamos que é comer, beber e dormir e morrer. Mas não é assim. Primeiro que não morre. E segundo que não é comer e beber e dormir. Nós temos responsabilidade. Entre essas responsabilidades está justamente a prática da caridade, a ajuda ao próximo, o entendimento, porque é através dessa prática do amor que a gente vai evoluir. Jesus acredita realmente que, na medida que a gente vai evoluindo, nós vamos atingir esse patamar de maneira tal que seremos um povo fraterno, seremos um povo amoroso e não estaremos sofrendo tanto. Porque o sofrimento é decorrente das nossas escolhas, né? Eu citaria dois exemplos. Veja bem, nós sabemos que nós temos um livre-arbítrio. Deus nos deu livre-arbítrio. E a doutrina espírita coloca isso. Enquanto algumas escolas religiosas fazem proibições, não corta cabelo, não faz isso, não faz aquilo, não faz a transfusão de sangue, um monte de coisa, não pode trabalhar no domingo, uma série de... A doutrina espírita não diz não. Vocês são livres para fazer o que quiser, olha que beleza. Só que nós vamos colher os resultados das nossas escolhas.
As escolhas erradas vão nos trazer problemas. Se eu sou uma pessoa que não entendi ainda que muitos vícios, né? Vamos falar assim, vício de óleo material, bebida, cigarro e outras mais aí, se eu não tenho consciência que a qualquer momento o nosso próprio corpo físico vai nos cobrar isso, eu estou errado, eu estou me atrasando. Provavelmente eu não vou para um bom lugar quando eu sair daqui e devo voltar aqui um dia para acertar as contas, né? E tem um detalhe muito importante que a gente também não sei se aprendeu certo. Deus não dá perdão para ninguém. Quer dizer, ele dá sim, com um detalhe. Tem que reparar. Então, por isso que a doutrina espírita coloca com muita profundidade a reencarnação. Se não existisse a reencarnação, não teria nenhum sentido nada. Porque essa desigualdade toda, um pobre, um rico, um cego, outro vê tudo, certo? Um outro com alto poder, o que significa tudo isso? Já nasce uma criancinha doente, mas que Deus é esse? Que Deus é esse? Ele é bom, ele é justo. Como é que ele faz isso? Onde está a explicação? A explicação está justamente nesses erros que nós cometemos na encarnação e somos obrigados a reparar. Por exemplo, insatisfeito com a vida que eu estou, eu dou um tiro no meu ouvido. Certamente eu vou voltar com essa deficiência no ouvido, no caso, surdez. Esse político que prometeu tanta coisa, que falou tanto que não fez nada, enganou todo o povo. Coitado, todo mundo xingando. Só que vai chegar, vai voltar, provavelmente também mudo e com outras dificuldades. Aquele que abusou do poder, da sua riqueza, voltará realmente muito pobre. Isso é a explicação das desigualdades que existem no mundo e as razões pelo qual nós devemos nos comprometer. Digo para vocês mais uma vez a importância do Evangelho de Jesus. Isso aqui é um código de ética e moral que ensina como a gente viver. Se a gente buscar esse evangelho e procurar adaptar na nossa vida, nós vamos ser muito mais felizes, nós vamos ser muito mais amorosos, nós vamos estar muito mais próximos a ele. Essa é a finalidade desse evangelho. É uma pena realmente que isso tenha sido distorcido. O homem ávido, né, de prazeres e de riquezas, riqueza de bens materiais, de dinheiro, coisas que não levarão. Já pararam para pensar um pouquinho? Juntam tantas coisas, tanto absurdo, nossa, tem tudo isso, mas como que vai fazer? Que mala vai levar isso? Nada. Veja realmente como é uma coisa clara e ignorante da parte do ser humano. Nós não levaremos nada. Por que, de repente, ter uma vida tão sofrida, tão absurdamente voltada para as coisas materiais, sendo que isso é uma coisa transitória, que tudo ficará aqui? Nada disso tem a ver com a pessoa realmente ter seus bens, certo? Porque, inclusive, se a riqueza tivesse que ser um obstáculo absoluto ao progresso do ser humano, Deus não daria. Então, a finalidade de que ter a riqueza realmente é propiciar aqueles que estão ao seu redor, gerando emprego, trabalho, isso faz parte também do lei de amor. Então, é preciso que a gente entenda, né, que esses índices de a gente não pode ver, ficar olhando o argueiro no olho do outro, né, porque a gente tem a trava no nosso, nós somos muito defeituosos mesmo, nós temos muito defeito. Se a gente se olhar para dentro da gente, às vezes fica envergonhado, mas não é ficar envergonhado, é realmente assumir isso e falar, eu quero melhorar e vou melhorar. Nós temos condições. Vocês estão aqui por acaso, dentro de uma doutrina abençoada, todas as religiões conduzem a Deus, todas merecem o nosso respeito. No entretanto, a doutrina espírita é um complemento dessas religiões que realmente, por razões outras, acabaram não transmitindo realmente os verdadeiros ensinamentos de Jesus. E o mais impressionante que a gente às vezes vê pastores, pessoas, muitas vezes eu faço visita em empresa, encontro lá pessoas evangélicas e que ficam, às vezes, perdendo um tempão enorme citando textos bíblicos, tentando dizer que não há reencarnação. É impressionante, uma coisa assim muito clara. Nos dias atuais, por exemplo, a reencarnação é algo que a ciência já tem esse conhecimento. A ciência já tem esse conhecimento.
Grandes universidades, grandes hospitais no mundo já têm o amparo espiritual. As equipes médicas já sabem que trabalham junto com equipes médicas do plano espiritual. E finalizando, né, se realmente não existisse, a gente puder, não é falar com os mortos, né? Mas se de fato isso fosse uma coisa inexistente, né? Como falou o meu amigo evangélico lá, mas Moisés está lá na Bíblia, proibiu falar com os mortos. Então, por que que haveria de proibir uma coisa que não existe? Não precisa proibir nada. Logo, os mortos existem. No entretanto, talvez a finalidade disso fosse outra, porque, de fato, como ele existe, a gente não pode evocar esses mortos de uma forma irresponsável. Isso é uma coisa que existe, uma técnica, um respeito, né? E que a doutrina espírita trabalha muito bem isso, através de todas as obras de Allan Kardec, livro dos médiuns, dos espíritos, que vai orientar como que vai funcionar e quais são as possibilidades realmente da gente ter um intercâmbio espiritual. Então, que a gente se conscientize que a gente precisa se trabalhar mesmo, tá? O evangelho de hoje é esse, tá? Não vamos olhar para, vamos ver os defeitos dos outros, sem antes ver os nossos. Vamos cuidar da gente, certo? E assim a gente vai ter um progresso melhor, a gente vai concluir a encarnação melhor, e podemos aspirar realmente, não esse reino de Deus, todo mundo tocando lá as flautas, mas um plano espiritual compatível. Será uma surpresa muito grande, uma decepção às vezes para alguns, né? Quando partirem daqui e veem que realmente não existem esses lugares assim, circunscritos, tipo céu, né? Quanto menos inferno. Imagina uma mãe vendo seu filho queimar. E quando Jesus fala, nenhum ovelha do meu rebanho será perdido. Estão todos iguais? Tá. O bandido, o ladrão, então, agora o problema é que dessas atitudes eles vão voltar aqui para responder por todos eles. Então, esse progresso espiritual é feito dessa maneira. Então, assim nós concluímos a nossa missãozinha hoje, nessa parte do Evangelho. Espero que vocês possam ter entendido e que passem realmente a se esforçar, de nos melhorar, né? Então, nesse momento, resta-nos mais uma vez a oportunidade de agradecermos, né, a Jesus, ao mentor dessa casa, ao nosso Pai Celestial de amor. Todas as luzes, bênçãos que caem sobre todos aqui recebem nesse momento. Mas vamos nos lembrar também daqueles que não estão aqui entre nós. Mas vamos começar por todos os planetas, essa obra maravilhosa do nosso Pai Criador. E o nosso planeta Terra, que embora seja um mundo de expiação e de provas, é o mundo que temos para nos melhorarmos. Vibremos pela confraternização religiosa, por todas as entidades espirituais que assistem a todos, pelas criaturas que se encontram em leitos de hospitais nesse momento em dor, desamparada, perambulando pelas ruas, pelas famílias desajustadas, pelos velhinhos desamparados em asilos, abandonados pelos seus familiares, pelas criancinhas órfãos, pelas nossas irmãs recaídas da prostituição, pelos nossos irmãos toxicomaníacos. Vibremos pelo nosso lar que nos acolhe, encha-nos pelo nosso trabalho que nos dá o pão de cada dia, por todos os espíritos que estão encarnando nesse momento com tarefas definidas, e por todos aqueles que estão partindo nesse momento, por todos os nossos familiares que nos antecederam, que já se encontram na parte espiritual. Vamos deixar a carga da espiritualidade, uma vibração para que leve nesse momento ao local mais necessitado. E, finalmente, com muita humildade, e se for do nosso merecimento, possamos viver nós próprios, graças a Deus.